Muito boa noite para você de casa. Como já deu para perceber, o assunto hoje são gêmeos, então vou logo apresentar os nossos convidados. Comigo aqui ao meu lado, Letícia Del Piso, ela que é psicóloga. Bem-vinda mais uma vez, Letícia. Boa noite, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Também doutora Cazuê Arada, ela que é ginecologista obstetra. Bem-vinda. Muito obrigada. Sempre bom tê-la. E conosco hoje, Bruno e Renato Tristão. Tudo bem, rapazes? Bem-vindos, muito boa noite. Nessa ordem, respectivamente, tá? O Bruno e o Renato lá na ponta. Na abertura do programa, eu fiz aqueles questionamentos e, em especial, o Renato estava ali rindo, quietinho, como quem pensa, lá vem as velhas perguntas. Vocês são acostumados já a responder esses questionamentos sempre, né, rapazes? Já, bastante tempo. Primeiro, eu quero perguntar pra vocês. Muita gente adora ser gêmeo, gosta mesmo, se diverte com essa experiência, mas tem gente que fica chateado, às vezes, até justamente com confusões, estereótipos. Vocês gostam? É uma coisa que vocês aprenderam a valorizar? É aquela... A gente não sabe como não é ser gêmeo, né? Todo mundo fala, como é ser gêmeo? A gente não sabe como não é ser gêmeo. Então, essa é uma pergunta que a gente está acostumado a receber, mas a gente gosta, a gente se diverte com as situações, é engraçado. São muitas situações de uma pessoa vir cumprimentar ou já sair falando contigo, achando que tu é a outra pessoa e pra não deixar a pessoa sem graça, tu acaba falando com ela também. Vocês entram na onda? Claro, falar que pra daí depois avisa, ó, aquela pessoa veio falar comigo, fala com ela que dá tudo certo, que tu falou com ela e deixou o pra não deixar WhatsApp sem aqui pra graça, tu entrar em contato. Exato. Renato, em algum momento já deu alguma briga entre vocês? Você disse, pai, eu não queria que tu fosse parecido comigo. Tu nem merece ter a mesma cara que eu. Já teve esse tipo de arranca-rabo? Não, nunca aconteceu, na verdade. Não lembro de nada assim. Mas tem várias situações engraçadas, né? De meninas que ele já conheceu, eu não conhecia, e elas vinham tratar de uma maneira diferente, eu não sabia como falar e... Com toda uma intimidade. Também, ou a gente trocarem a gente de sala no colégio para ver a reação das pessoas. De propósito? Faziam experiências com vocês? Sim. As próprias professoras faziam e tal. Pra ver como as crianças iam reagir. Pra ver se eles sentiam a diferença. Daí eu descobri que ele era mais bagunceiro do que eu até. E ele disse, porra, o Bruno tá tão quieto, cara, né? As crianças percebem isso com mais facilidade do que os adultos? Percebe por estar, eu acho que pela personalidade, né? Mais fácil, né? Os adultos, como não têm, eu acho que tanta intimidade, tá brincando, tá junto. No caso, com a criança, naquele momento as crianças elas estão juntas sempre, né? Então, elas conseguem identificar pela personalidade mais quieta ou mais ativa, né? E as crianças percebem pelos detalhes, né? Claro. Às vezes os adultos julgam muito pela aparência, enfim, não prestam muito atenção nas coisas. Exato. Que interessante, é plausível isso que fizeram com vocês na escola. No nosso caso, né? Cada caso é um caso, mas Sim. Enfim, no nosso caso é dessa maneira, né? Letícia, eu particularmente tenho um desejo muito grande, assim, de ter filhos gêmeos. Não tem ninguém na minha família que tenha. Daqui a pouco quero saber isso da doutora Cazuê. Meu namorado tem muitos gêmeos na família e eu decidi já ter os nomes. Ele já tem nomes, é Lourenço e Joaquim, eu fico brincando com isso. Enfim, não sei se vai acontecer, mas com certeza muitos casais compartilham desse desejo. Parece que é até um sonho de consumo mesmo, né? Por que será que tem esse status em relação aos filhos gêmeos? Eu penso que é porque daí já facilita a história, né? Que, na verdade, você acaba tendo dois de uma vez só e, assim, às vezes até preferem que seja um casal e não que seja como eles, univitelinos, né? E aí já não precisa ter mais, no final das contas, né? Então, acho que tem uma questão aí de um desejo de consumo no sentido de autorrealização, de que, já resolvi aqui, não preciso mais ter filhos, porque nós estamos numa sociedade hoje em dia que não é uma sociedade que tem muitos filhos, né? A gente tem poucos filhos. Filhos mais tardiamente, geralmente em menor número. Isso. Seria interessante, então, porque daí já tem os dois logo de uma vez, já passa pela experiência, os dois crescem juntos, que ainda não tem essa vantagem dos irmãos. Às vezes a criança vai crescendo, vai
criando a necessidade de ter um irmãozinho, mas os pais já não se sujeitam a passar pela gestação e os primeiros anos. O incômodo vem todo de uma vez só. Tem o incômodo, né? Porque eu brinco que toda mãe tem vontade, às vezes, de jogar o filho pela janela, né? Mesmo que ela não jogue, ela tem vontade. Então, assim, já vem tudo de uma vez só. Então, vem a parte boa, né? Que eu acho que é uma recompensa e tudo mais, de ter um filho. Mas a parte do incômodo, do investimento, da disciplina, da educação e tudo mais, ela vem toda em conjunto. Então, fica mais fácil. Doutora Kazuê, qual é a probabilidade de termos filhos gêmeos? O que é necessário para que isso aconteça? Bem, em primeiro lugar, é importante saber que ter gêmeos não é tão fácil assim, né? Então, a incidência de gêmeos, principalmente gêmeos como eles são, já dá para perceber, eles são gêmeos idênticos, são gêmeos chamados monozigóticos, são decorrentes de um óvulo que originou um embrião juntamente com o espermatozoide e durante a sua multiplicação de células, esse embrião se dividiu em dois. Então, deu origem a gêmeos idênticos, são gêmeos do mesmo sexo. Então, esse tipo de gêmeos idênticos, eles são mais raros do que os outros gêmeos que não são univitelinos. São os gêmeos diferentes, são originários de dois óvulos, dois espermatozoides diferentes de uma mesma mãe e o mesmo pai. Então, nesse caso, os gêmeos, como o caso do Bruno e do Renato, é mais ou menos equivale a 1/3 dos casos de gêmeos. O outro tipo, que é o mais comum, equivale a 2/3 dos gêmeos, né? E essa coisa de família que você falou, como que eu posso? Porque na minha família tem. Realmente existe um fundo de verdade, mas é mais comum essa ligação de hereditariedade quando se trata de gêmeos não como deles, não gêmeos idênticos. No outro caso de gêmeos não idênticos. Então, uma pessoa que não tenha gêmeos na família, aleatoriamente pode ter. Pode ter. Gêmeos e ainda privilegiado com gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos ou não idênticos, né? Mas é mais frequente que ocorra espontaneamente, assim, na natureza, sem os tratamentos de reprodução, que sejam mais gêmeos não idênticos, não como os dois, que podem ser também do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Você falava de um óvulo e de um espermatozoide, mas ocorrem casos em que mais de um óvulo e mais de um espermatozoide estão envolvidos no processo de fecundação? Pode acontecer aleatoriamente na natureza, a mulher ter 2 óvulos, ter uma superovulação, né? Tem casos até de 4, 5, de quíntuplos originários de diversos óvulos e diversos espermatozoides. Mas, assim, é claro que o aumento que a gente vê nos últimos tempos, porque a gravidez gemelar deixou de ser um acontecimento tão raro, por causa dos tratamentos de reprodução assistida. E, nesses casos, o mais comum é o caso dos gêmeos não idênticos, são gêmeos diferentes, decorrentes de mais de um óvulo. Isso significa que são 2 bolsas. A história das bolsas é outra história. É diferente. Quando são gêmeos não idênticos, normalmente eles são gêmeos, cada um na sua casinha, cada um tem a sua placenta, cada um tem a sua bolsa amniótica, quer dizer, fica cada uma na sua casinha. Quando, no caso dos gêmeos univitelinos, gêmeos no caso como do Bruno e do Rafael, do Renato, desculpe, Renato. Nesse caso, você pode ter, eles podem estar numa mesma bolsa amniótica, como podem estar em bolsas diferentes. Né? Então, tudo depende do momento dessa divisão. No caso de vocês, como foi, rapazes? Não tem essa informação. Não? É muito detalhe, né? Mas faz diferença para o crescimento, para o desenvolvimento do feto, se ele está numa única bolsa, se ele tem uma placenta em particular? Normalmente a gente prefere que eles estejam cada um com a sua placenta e cada um com a sua bolsa, né? Porque eles tornam-se mais independentes. Mas quando estão dentro de uma mesma bolsa, existem podem acontecer maiores complicações entre os gêmeos, né? Uma das complicações é um dos fetos se alimentar mais do que o outro. Tem casos de que um geralmente nasce mais fortinho, o outro menor? Isso pode acontecer tanto nos casos de gestação gemelar univitelina ou novitelina, isso acontece. Quem nasceu primeiro?
Eu. O Renato? Um minuto. 1 minuto, mas 1 minuto. é parto normal ou cesárea? 1 minuto por Cesárea, dia cesárea. tem que respeitar o mais Cesárea. velho. Mas é rapidinho, né? Essa prioridade passa Só 1 rápido. minuto. Geralmente, os gêmeos nascem um parto cesariano ou tem também casos normal? O que os médicos recomendam, doutora Cazuê? Não, tem casos que pode ser parto normal, depende assim da posição dos bebês. Eu já tive a oportunidade de fazer um parto trigemelar normal, porque não deu tempo, as crianças estavam nascendo, a gente tinha que realmente tomar uma atitude rápida e com isso nasceu um, nasceu o segundo, nasceu o terceiro e deu tudo certo, mas é mais frequente que seja cesariana. Eu quero chamar agora umas imagens que a gente tem de gêmeos bivitelinos. E no caso das imagens em particular que a gente vai mostrar, eles são completamente diferentes. Um é loiro e o outro é bem moreno, assim, com um tom de pele similar ao meu. Por que essa diferença tão grande entre os dois? Porque eles são diferentes, são provenientes de óvulos diferentes. Então, é como uma família. Você pode ter a mesma mãe e o mesmo pai. Tá ali, e os ó. filhos, eles podem sair, bem, cada um com a cor. Um pode ser loiro, outro pode ser moreno, um de olhos verdes, outro de olhos castanhos. Então, cada embrião tem sua individualidade. Eles são provenientes de embriões diferentes. A gente tá vendo, gente, é impressionante. Eu, na época de escola, tinha um professor que ele me dizia que ele tinha 2 filhas. Uma loira de olhos azuis e uma morena, ambas muito bonitas, que a gente viu a foto. E ele dizia que, na verdade, a mulher dele engravidou primeiro de uma, e durante a gestação da primeira, ela engravidou da segunda. E durante um tempo, elas dividiram o útero, e no nascimento na primeira, parece que eles tiveram que fazer a retirada precoce da segunda por questões de precaução à saúde. Nesse caso, não são gêmeos ou caracteriza como uma gravidez de irmãs gêmeas, doutora Cazuê? É raro, acredito. É um acontecimento muito raro. Né? Na verdade, não são gêmeos. Tá. Mas como devido à proximidade da época de nascimento, porque às vezes nasce um e de repente o outro já tem que nascer em seguida por causa entrou em trabalho de parto, às vezes não é possível deter a evolução do outro. Então, praticamente nascem juntos e é comum serem rotulados de gêmeos, né? Mas é um acontecimento extremamente raro. Vocês, os pais, queriam gêmeos? Era um desejo da mãe de vocês? Foi uma surpresa? Qual a reação da família? Eu estava até comentando com a doutora que a minha mãe já não podia ter mais filhos, né? Nós temos 2 irmãos mais velhos, uma irmã e um irmão. E depois ela não poderia ter mais filhos, eu não lembro agora o motivo. Mas aconteceu de gêmeos, né? Uma mega cena, praticamente, um bilhete premiado. E na verdade ela estava até tomando remédios, enfim, algumas coisas que não poderiam para nascer, para evitar a gravidez, né? Até ela ficou preocupada porque tomou por bastante tempo e ela já estava grávida e poderia ter alguma reação, né, para a gestação, enfim. Mas deu tudo certo, não aconteceu nada, só ela sempre teve parto normal, só na nossa gestação ela teve que fazer cesárea, né? Sim. Por gêmeos, enfim. Mas acabou acontecendo. Gente, deviam falar muito em milagre na família de vocês, e realmente um presente, um destino, vocês tinham que nascer, enfim, que interessante. Tem gêmeos na família? Não, somos os únicos. É um caso excepcional de fato. Caso é raro esse tipo de circunstância, né? De não ter familiares? Não, no caso da mãe deles, que nem poderia entrar numa gestação e vieram logo 2. Você sabe que tem uma coisa assim, a gestação gemelar acontece, é mais comum em mulheres que já tiveram filhos. Tá. E mulheres com mais idade do que as mais novas. Por exemplo, se eu tiver paciente de 30 anos, a de 35 tem mais chance de ter gêmeos do que a de 30 anos. Isso eu estou dizendo naturalmente. Assim como tem umas peculiaridades, por exemplo, a gente não vê muitos gêmeos nos orientais. Na raça branca existe realmente uma porcentagem maior e na raça negra é maior ainda a incidência de gêmeos. Tem uma razão? Isso tudo são características raciais, genéticas, né, que é difícil a gente explicar. Aquilo foi predeterminado para ser assim. O mais frequente é que venham irmãos em dupla. Porque tem um caso de trigêmeos, inclusive tem umas outras imagens que a gente pode usar agora também, que é de um caso bastante raro em que a família teve 8 filhos.
Até que ponto isso é comum, normal dentro da medicina? O que a gente costuma mais ver em relação aos casos gemelares? Olha, gestações assim, com esse número acima de 3, 5, 4, até 3, 4 a gente vê, não é raro, já é raro, mas 8 é extremamente raro, eu não sei. Tem umas que são advindas de tratamentos de fertilização, mas existem alguns casos ditos que também dizem que não são fora de tratamento, mas são raros. Pode acontecer em âmbito mas normal. Normalmente são decorrentes de superovulações, mulheres que tiveram múltiplos óvulos, né? Por isso que cada criança pode ter, as crianças não são necessariamente do mesmo sexo. Isso não implica em riscos para a mãe? Há o risco, principalmente para as crianças. Bebês? A prematuridade é extremamente alta, o índice de prematuridade. O cuidado que se exige na gravidez é muito maior. O cuidado no berçário, né? Tem que ser um pré-natal muito bom. A mãe tem mais chance de ter complicações, tipo anemia, pressão alta, diabetes, enfim. É complicado, tanto para as crianças quanto para a mãe. É melhor que ocorra assim, 2 ou 3. Até 3, né? Até porque, com certeza, e olha o tamanho da barriga, a conta é bastante alta. Eu vou fazer uma pausa rapidíssima. Na volta, a gente continua conversando com estes mesmos entrevistados. Quero saber mais aí das experiências dos rapazes, conhecer os métodos hoje que a ciência pode facilitar, enfim, esse número de nascimentos de gêmeos. E quero saber da Letícia como é que as famílias devem se preparar. Afinal de contas, o serviço, o trabalho vem em dobro, em triplo ou ainda mais. Não saia daí. Brilhe sempre em minha janela. Brilhe sempre em minha janela. Brilhe sempre em minha janela. Brilhe sempre. Se meu jardim falasse, chamaria por seu nome agora. Se nele eu plantasse uma semente chamada amor, me diga por favor, não sei pra onde vou. E sem você meu jardim de flor me faz feliz como o cheiro da primavera. Minha flor de lis, eu te peço bis. Brilhe sempre em minha janela. TV Com Tudo Mais de volta, e no programa de hoje estamos falando sobre filhos gêmeos. Comigo estão Letícia Del Piso, psicóloga, a doutora Cazué Arada, ginecologista, e os irmãos Bruno e Renato Tristão, ambos empresários. A gente estava conversando sobre as questões genéticas que facilitam ou não o nascimento de gêmeos. Os rapazes já compartilharam conosco aí algumas de suas histórias. Mas eu quero saber agora de outras duas irmãs gêmeas que passam também pelaquela experiência de ouvirem perguntas clichês, algumas sem muito nexo, e elas trazem algumas respostas de perguntas, inclusive questionamentos que você provavelmente em algum dia fez ou ao menos pensou. Vamos ver. A primeira coisa que eu acho que é a mais idiota é tipo, se eu encostar nela, você vai sentir? Se eu bater em você, se alguma coisa. Se eu. Ai, você sente. Gente, é claro muito chato. A gente é ser humano comum, entendeu? Exatamente. Essa talvez seja uma das piores também. Como você se olha pra ela e vê você mesma? Como é que você olhar pra mesma pessoa e ver você? É tipo ela se olhar. É igual um espelho. Pois é. Não, né, gente? Quem é gêmeo, eu, por exemplo, eu não me vejo parecida com a Nara. Nem eu me vejo parecida com a Nara. A gente é totalmente diferente. Assim, que dia? E você? Não. Gente, é sério, essa é uma das piores. É tipo, você não sei que dia. De qual é o seu aniversário? 5 de março. Ela, eu sei. Igual.
Ah, tá. A próxima é sexto sentido de Gêmeos. Tipo, se ela tá mal, tá triste, eu sinto também que eu tô triste. Se ela tá em outro lugar, tipo, passando por uma dificuldade. Que ela está... Não. Só quem tem esse sentido é mãe. E o que eu acho que ganha de todos esses é... Vocês já trocaram de namorados? Gente. Ai, você numa live já beijou... Gente, pelo amor de para. Deus. Tipo assim, Para. que não. Stop. Tipo, primeiro, a gente somos pessoas diferentes. Vocês falando isso parece que, tipo assim, uma bonita ele vai querer pegar e jogar. Não, gente. Exatamente. A gente gosta de namorados diferentes. Pessoas diferentes, amigos diferentes. Exatamente. E aí, rapazes, Renato e Bruno, qual dessas perguntas vocês mais já ouviram? Todas. Todas. Sempre repeat. Vocês têm tolerância para respondê-las? Vocês usam de jogo de Depende do cintura? dia, tem dia que a gente tá mais tolerante, tem dia que dava na brincadeira, tem dia que... Não, é tranquilo. A gente já tá acostumado, na verdade, né? Todo mundo faz a mesma pergunta achando que tá fazendo pela primeira vez, na verdade. Mas é que tem um grande mito em torno, né, dos irmãos, enfim. Essa questão de aparência, por exemplo, foi como a gente para nós, são idênticos. Mas vocês se acham parecidos? Vocês reconhecem isso no outro? Vocês se acham diferentes? Não, com Acho certeza. bem. A gente tava comentando, eu já me considero muito diferente do Bruno hoje. A gente já foi muito mais parecido, até, né? Mas hoje eu vejo ele assim como o meu outro irmão, talvez, assim, que eu tenho, um irmão mais velho, assim, não uma pessoa que eu vejo, meu irmão gêmeo igualzinho, assim, não. O Bruno tem uma pinta aqui no rosto, né? Mas exato. é um É o eu que acho nos diferencia. Talvez o Renato tenha um rosto um pouco mais fino, mas são diferenças muito sutis pra gente. Quando vocês se olham e enxergam essas diferenças, é porque talvez em outros momentos vocês já tenham sido muito mais parecidos. Na infância, em relação a isso. Exato. O que é legal de perceber é, por exemplo, se ele tá usando uma roupa, dá pra assim, não, legal essa roupa, eu consigo usar ela vai ficar bom em mim também, entendeu? Então usa essa camisa, deixa eu ver se tá boa. São coisas assim, entendeu? Mas em questão Aparência física? da aparência física é muito diferente. Vocês, olha uma pessoa diferente. vocês passaram pelos mesmos processos de terem que usar roupas iguais? Acho que não, só quando bebê. Só quando Só pequeno? quando bebê. Os pais de vocês souberam, então, separar isso? Completamente. Na verdade, eles determinaram a cor preferida de cada um para dar os presentes. Ou, por exemplo, a mochila para ir para aula. A tua é azul, a tua é verde. Então... Vocês concordavam com isso? Concordava, não tinha que fazer. Mas era aquela coisa assim, do mesmo conjunto, só que de cores diferentes. Exato. Ah, então tem. Mas era mais Acho que pra até ele... pra facilitar as compras, Não, né? era mais pra ele, na verdade, porque como a gente era muito parecido, daí às vezes nem eles, tipo, olhavam de relance e não sabiam quem era quem, então Cada um era tinha mais, sua cor. era pra diferenciar realmente, esse é o Bruno e esse é o Renato. E eles falavam, não, esse é pra diferenciar, esse é o Bruno e esse é o Então, Renato. quando a mãe leva o filho para passear no parque, alguma coisa assim, e os filhos estão brincando longe, de longe tu não vai conseguir perceber. Não, tem como. Não Sim, tem sim, como. sim. Às vezes tem uma pequena característica do uma jeito de característica andar de- e tudo. exato. E, claro, os pais sabem, né? Vocês já foram confundidos de fato de um levar bronca no lugar do outro? eu Os próprios pais? Eu já levei surra da minha avó, achando que ela achou que estava batendo nele, mas estava batendo em mim. Então vocês estão kits, ninguém tá em dívida com ninguém, porque com certeza em outro momento ele também já levou uma Já levou bronca, também. um castigo. Entendi. Letícia, essa questão de às vezes fazer com que os gêmeos fiquem muito parecidos, dar os mesmos tipos de presente. Isso, claro, nos primeiros anos de vida. Depois eles começam a demonstrar mais suas personalidades e acabam se impondo e os pais têm que se adaptar a uma nova realidade, um novo momento dos filhos. Isso acho que acontece em qualquer família. Mas talvez seja também para facilitar processos, para criar até uma rotina ou para evitar ciúmes, por exemplo, de que às vezes dá um presente para um, a calça é diferente da outra e ele gostou mais da calça do irmão. Como é que geralmente os pais acabam se justificando em relação a esses comportamentos? A gente entende que não deveria igualar, né? Porque a gente fala que personalidade é temperamento mais caráter. O temperamento nasce com a gente. Então é uma coisa que tem a hereditariedade, a gente brinca que é como se fosse raça de cachorro, né? Tem tudo e tem pitbull. E o caráter é o que vai sendo adquirido ao longo do tempo. Então, assim, mesmo que fisicamente eles sejam idênticos, não quer dizer que a personalidade deles seja idêntica, né? Muito pelo contrário, do que eles estão falando, né? Então, assim, tratar de um mesmo jeito é igual os pais dizem assim, não, tenho 4 filhos, eu gosto deles do mesmo jeito. Sim. É mentira.
né? Porque, assim, tem identificações e isso não é um problema, isso não é grave. Não quer dizer, né, como eu estava brincando antes, que quer jogar o filho pela janela num determinado momento, não quer dizer que ama menos. Mas acho que a história de igualar, identificar isso que eles estavam dizendo, de vestir igual, fazer tudo igual, né, quando é bebezinho, eu acho que isso pode trazer mais problemas psicológicos do que diferenciar. Não, o Renato é assim e o Bruno é assim. E eu vou respeitar qual é o jeito que os dois se relacionam comigo e da forma que se relacionam comigo. Né? Entendo que isso seja uma coisa muito mais saudável psicologicamente do que dizer, não, o Renato e o Bruno se comportam da mesma maneira. Não se comportam, não é? Sim. É a questão de também depois os pais acabam percebendo melhor essas diferenças. É a evolução, né? O próprio amadurecimento das crianças. A experiência. Mas talvez essa questão de respeitar as individualidades, entendê-los como dois indivíduos diferentes, talvez seja o maior desafio para pais de gêmeos? Sim, com certeza. Principalmente se são idênticos como eles, né? Porque daí você tem que pensar onde é que estão as peculiaridades, né? Qual é a peculiaridade que o Renato tem ou que o Bruno tem e que eu tenho que respeitar. Um é mais bagunceiro, né, do que o outro é mais quietinho, né? Então, assim, como é que eu vou lidar com cada um deles? E aí isso faz uma diferença para eles, para o desenvolvimento psicológico dos dois. Agora eu quero chamar uma reportagem pequenininha de um caso muito interessante que aconteceu aqui em Santa Catarina recentemente. Veja só. Quem diz que a ligação entre irmãos é bobagem é porque ainda não conheceu essa história. Duas irmãs gêmeas idênticas, de 23 anos, deram à luz a duas meninas no mesmo dia, apesar da diferença de 2 semanas de gestação. A gente estava ali, eu dava dor, daqui a pouco parava a minha e ia para dela. Daí, daqui a pouco as duas paravam, começava nela e depois vinha para mim. Era tão engraçado isso que parecia que era só sair de uma e ia para outra. O fato aconteceu no fim do mês de julho, em um hospital de Içara, aqui no sul de Santa Catarina. E as coincidências não param por aí, não. Tudo aconteceu na mesma sala de parto. E ambos os procedimentos foram partos normais. Emanuele e Valentina, respectivamente filhas de Joyce Lino e Jéssica Lino, nasceram com um intervalo de apenas 3 horas. E a família garante, as coincidências não foram planejadas. Quando eu descobri que a Joyce também estava grávida, para mim foi até uma surpresa e uma alegria, porque para minha menina, como ela é minha primeira, teria uma priminha para conviver junto, né? Tá aí, é um caso interessante, mas é uma coincidência de fato. Doutora Cazuê, no bloco anterior a gente conversava sobre todas as situações que tornam propícios, ou melhor, os nascimentos de gêmeos, né? Mas hoje, a ciência pode intervir até que ponto para que gêmeos de fato nasçam? Porque muitas pessoas têm isso como um desejo, um sonho. É possível fazer intervenções caso não seja necessário de fato? Como, por exemplo, em caso de mães ou pais que não podem gerar bebês pelo método convencional? Normalmente, o tratamento da reprodução assistida é indicado, tem suas indicações corretas. Não é porque um casal, eu quero ter gêmeos, então vou fazer fertilização. Não é por aí. Eu acho que aquele casal que pode engravidar naturalmente, ele tem que respeitar a natureza, né? E ter o máximo que se pode, de repente, é estimular a ovulação, para aumentar um pouco a chance de se ter gestação gemelar. Mas mesmo fazendo a reprodução assistida, os tratamentos, nos casais que necessitam, a chance de ter gêmeos também não é 100%. O pessoal pensa que fertilização é automático, gestação gemelar múltipla, não é. Então, por exemplo, se eu tiver uma paciente na faixa até 35 anos, né, eu, por via de regra, até assim, de uma maneira bem sensata, nós médicos, especialistas, nós procuramos colocar 2 embriões, exatamente para não aumentar muito o índice de gemelaridade, que, como eu já expliquei, tem um lado bom, mas também tem algumas complicações que não podem ser esquecidas. Então, o ideal é que se respeite essas regras. E tem casais até que optam por ter um só, doutor, eu quero ter um filho só. Então, ótimo, nós transferimos um embrião. Né? Então,
mesmo num casal até 35 anos, a mulher com 35 anos transfira 2 embriões, a chance dela ter uma gestação gemelar, caso engravide, porque essa paciente tem 50% de chance de engravidar por tentativa de tratamento. Tá. Se engravidar, ela vai ter a chance de uma gestação gemelar em torno de 18%, no máximo 20%. Numa paciente, digamos, de 36, 37 anos, que a gente transferir 3 embriões, a chance dela se engravidar, né, a chance de ter uma gestação múltipla, gêmeos, é em torno de 20, 23%. Então, você vê, né, em torno de 20% a incidência de gestação múltipla, 80% é gestação única. Vocês sempre manipulam 3 embriões de cada vez? Não, nós manipulamos os óvulos, os embriões que ocorrerem. Nós não trabalhamos para ter um excesso de óvulos, mas às vezes acontece. Frequentemente a gente trabalha com 5 a 10 óvulos. Frequentemente. Existe um risco de que todos vingarem? É difícil, é difícil. Normalmente a gente tem que fazer uma seleção dos embriões, nem todos os óvulos são fertilizados, dos embriões nem todos chegam ao estágio que permita fazer uma transferência com segurança. Então, embriões de má qualidade, eles param de crescer, então são descartados. Esses embriões de má qualidade, eles automaticamente, né, são eliminados. Uhum. De modo que a gente trabalha com um número maior e transfere uma média de 2 a 3 embriões, e isso faz com que a incidência de gestação gemelar esteja aumentando em todo o universo. Você, para a gente concluir essa parte contigo, você falou de alguns manejos também que aumentam a chance, por vias normais, de terem gêmeos. Quais são essas manobras, digamos assim? Tem algumas receitas que funcionam? Não, eu acho... data, a lua, enfim. Não, as posições, dizem que tem... tem várias coisas. Isso tudo é mito. Uhum. O que acontece é que algumas pacientes fazem tratamento simplificado para engravidar. Não são aquelas que necessitem reprodução, fertilização. São as que precisam estimular a ovulação. Então, elas podem produzir 1, 2 óvulos. Então, nessas pacientes que fazem, por exemplo, inseminação, elas também podem produzir 2 óvulos e podem ter gestação. Aumenta um pouquinho a chance delas terem gestação múltipla. Uhum. Doutora do Piso, para eu também finalizar contigo, uma última recomendação aí para as famílias que, quem sabe, estejam aguardando seus filhos gêmeos ou que se preparem para, em algum momento, concebê-los. Tem uma última orientação? Eu acho que eu volto a reiterar o que eu falei anteriormente, né? De poder respeitar qual é a individualidade de cada criança, né? Porque eu acho que isso vai fazer a criança ter uma autoestima, né? Reconhecida, ter mais segurança e tudo mais. Porque essas histórias de comparação, independentemente de ser gêmeos ou não ser gêmeos, né? Eu acho que isso traz para algumas crianças que têm, de repente, algumas características que são positivas de uma determinada maneira e outras que são negativas. E aí, se o pai e a mãe reforçam que é positivo num e não no outro, acho que isso vai trazendo inseguranças, problemas de autoestima, vai trazendo possibilidade de desenvolvimento de algum distúrbio psicológico e tudo mais. Então, eu acho que a questão do respeito qual é a característica de cada um, independente de qual é a aparência física ou não, é essencial. Isso serve para famílias qualquer também não filho, tem gêmeos, não só gêmeos. Né? É verdade, acaba acontecendo. Então, me despeço da Letícia, também da doutora Cazuê. O Renato e o Bruno permanecem conosco. No próximo bloco, a gente recebe aqui um neurocientista e um psiquiatra, que ainda vão falar melhor conosco sobre a questão da individualidade, das competências, habilidades, inteligências de cada um deles e, quem sabe, de como eles podem se complementar. No caso do Renato e do Bruno, eles são empresários e trabalham juntos, inclusive. É bastante interessante, já a gente conhece também essa parte da vida deles. Mas agora vamos ouvir um pouco mais de música da banda mineira que nos prestigia aqui em Santa Catarina com o Padre Nestor, já adiantando para você de casa que amanhã, dia 11, eles vão estar em Curitiba, no dia 12 em Balneário Camboriú, 13 aqui em Florianópolis, 14 em Jaraguá do Sul e dia 15 em Blumenau, divulgando aí o novo CD. Já já a gente conversa com eles. Só quero paz. Só quero paz. E será que dias melhores ainda virão? Que meu destino não seja em vão. Peço pra Deus
pra tudo se acertar. Pois é, a caminhada eu sei que é muito longa e fim de estrada ainda não está pronta. Mas eu tô pronto pra recomeçar. Me olho no espelho e vi que o tempo já passou. Portas se fecharam, mas nenhuma me barrou. Eu sei que sou capaz, eu sei que sou capaz.